Lucas, capítulo de número 11, a partir do versículo de capítulo número 15, a partir do versículo de número 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Versículo 18: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam-me depressa a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer, festejar, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio o seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, e o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Jesus, meu Pai, aqui está a tua amada igreja, a qual, Senhor Jesus, tu entregou a vida por ela. Que tu venha, Senhor Jesus, fazer a boa obra que tu tem preparado para fazer em nossas vidas nesta noite. Que venha, Senhor Jesus, falar à tua igreja de forma clara, concisa, verdadeira, de forma cristalina, que não reste dúvidas, que é o teu Espírito Santo que fala aos nossos corações nesta noite. Senhor Jesus, que o instrumento ao qual fala a tua igreja venha atrapalhar o mínimo possível, e que a tua boa obra, o teu Espírito Santo, venha fazer aquilo que ele tem preparado para fazer em nossos corações, em nossas vidas nesta noite. E todos que concordam, digam amém. Meus amados, falar de família é sempre algo muito importante.
Nós estamos aqui e nós cantamos nesta noite que a igreja vai resistir, amém? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas para que isso venha a ser uma realidade, para que isso venha a ser verdadeiro e venha a acontecer, as portas do inferno não podem prevalecer contra as famílias instituídas por Deus, amém? Todas as famílias, irmãos. Se tem uma instituição que o diabo não pode botar a mão, ou dizer que foi uma criação dele, não importa onde aconteça a união entre um homem e uma mulher, onde nasce uma família, ali Deus coloca a mão e abençoa, porque foi a primeira instituição que ele criou e a abençoou. Então não importa onde nasceu a sua família, se nasceu dentro de uma igreja, se nasceu em outra religiosidade, se nasceu mesmo no ateísmo, ali, quando se uniu o homem e a mulher, Deus colocou a mão e a abençoou, amém? Então não aceite, primeiro, que ninguém diga que a sua família não é bênção do Senhor, porque Deus fez para que ela viesse ser abençoada, e isso é uma verdade. Então, para que tudo neste mundo venha acontecer e ser da maneira abençoada como Deus quer que seja, nós precisamos entender que a família precisa resistir. O tema dessa noite é como a família pode ser bênção para as nossas igrejas, para o reino de Deus, para o chamado que nós recebemos do Espírito Santo, que nós temos que fazer parte, temos que congregar, fazer parte de uma família da fé. Nós precisamos colocar que a nossa vida, que foi alcançada pelo Senhor, venha receber de Deus, os rios de Deus passem nas nossas vidas, mas que passe e continue e venha chegar ao próximo, sendo bênção para o próximo. E para isso existe sim uma igreja, constituída por Deus, fortalecida por Deus, baseada na doutrina dos apóstolos, da igreja primitiva, onde nós recebemos ali vários e vários mandamentos de Deus, que a igreja, ela é verdadeira e real, e que não existe essa história de não ter a família da fé, a família cristã. Não existe um cristão verdadeiro, pastor, é isso que o senhor está dizendo, que esteja sem congregar, que esteja fora da família. Os famosos desigrejados de hoje. Irmãos, não tem como agradarmos ao Senhor. Se você voltar para a palavra, ela vai te mandar congregar. Se você voltar para a Bíblia, ela vai te mandar ter comunhão com a sua família da fé. Mas para que a nossa família da fé receba a bênção das nossas famílias como instrumento de Deus para a casa do Senhor, para o reino do Senhor, para o objetivo do Evangelho, as nossas famílias precisam estar tratadas. Amém, igreja? Pegue na mão, eu sei que ninguém gosta disso, mas algumas perguntinhas é muito conveniente fazer para a gente caminhar. Pegue na mão do irmão do seu lado e pergunta assim: como está a sua família para o reino de Deus? E como está a sua família? Pergunte aí, como está a sua família para você? E a última pergunta: e como está você para a sua família? Perguntas retóricas, não precisa que você responda. Mas que a gente venha caminhar aqui nesses minutinhos, prometo que não serei longo, e entender com esse padrão de família que nós lemos aqui nessa passagem do Evangelho de Lucas, onde traz um padrão de família nada aconselhável para nós. Nós temos aqui, irmãos, uma família totalmente desestruturada. Mas, pastor, se a gente for levar como está a situação, vamos trazer para a nossa realidade. Hoje, o Brasil e o mundo passam uma crise sem precedência. Nos princípios que nós seguimos, nos padrões de família, no número de violência, eu peguei alguns números para você ver, olha só. Porque o problema da sociedade também é um problema da família.
Famílias fortes, sadias, nós teremos sociedades fortes e sadias, amém? Porque não tem como, eu sempre costumo, pastor Renato, dizer para os nossos jovens ou pretendentes a se casarem, que eles falam assim, não, eu quero casar, e geralmente eu vou conversar, fazer primeira conversa com eles, e eu identifico que às vezes são duas pessoas que estão com tantos problemas diferentes, querendo sair da sua realidade, querendo sair dos seus problemas nas suas famílias, e aí eles fazem o seguinte, eu vejo a felicidade no outro, ele é minha felicidade, ele é minha felicidade, e os dois vivem uma infelicidade, e olham um para o outro, vai se juntar e vão ser felizes. Infelicidade, mas infelicidade dá felicidade? Impossível. Se antes você não é feliz na sua família, se antes você não é feliz com seu pai, se antes você não é feliz com seus irmãos, impossível você ser feliz em outra família, irmãos. Resolva primeiro os problemas dentro da nossa casa. Por isso a nossa igreja, para ser abençoada, a nossa família tem que ser abençoada. A nossa nação, para ser abençoada, as nossas famílias têm que ser abençoadas. Não tem como correr disso. Vamos lá. Veja que esse problema do mundo, o problema que hoje o mundo se encontra, é um problema das famílias, que é base de tudo. E o problema da família se origina também em uma fé distorcida, egoísta, muitas vezes. Veja só, 40.800 pessoas morreram por violência no Brasil no último ano. Nós temos divórcios, vamos lá, vamos para divórcio. Divórcio, mais de 68 mil divórcios aconteceram no último ano. Ah, pastor, mas no mundo não é um padrão da igreja. Tá bom, eu trouxe o padrão da igreja. Triste notícia, pastor Renato. Hoje, dentro das igrejas evangélicas, nós estamos nos igualando ao mundo. 25% das uniões que acontecem no mundo, ou em outras religiões, no contexto normal, 25% desses casamentos são dissolvidos. É o mesmo número hoje dentro das igrejas. É triste, irmãos, você saber que pessoas se casam dentro da igreja e 25% dessas pessoas se separam, se divorciam. E mais triste ainda quando a gente vê essa referência dentro das igrejas. Eu não estou aqui para doutrinar você, mas estou aqui para falar de família. Se nós não tivermos um parâmetro do que a Bíblia traz, a Bíblia fala sobre casamento, e casamento é para até o quê? Até que a morte o separe. Isso está no Novo Testamento. Mas será que é assim que nós temos ensinado nossos filhos? Meu genro está aqui. Antes de casar, eu falei tanto com ele. Eu falei, tu tem certeza? Tem certeza. Ela tem certeza, é para sempre, não tem volta. Hoje, pastor Renato, é triste, mas as igrejas não querem encarar esse problema. Muitos não querem pregar sobre isso, sabe por quê? Nós temos no meio da igreja, muitas vezes, muitas famílias no segundo, terceiro casamento. Amém, irmãos? Conheceu Jesus agora, se converteu agora, está procurando se manter agora, já nesse contexto, amém. Mas nós não podemos deixar de pregar isso, porque nós pensamos aqui na juventude, olha aqui os pré-adolescentes para mim aqui, ó. Nós pensamos nele, que nem mexe, né? Estão ali, ligados. Veja, eles vão encarar a questão do casamento amanhã. Eles vão encarar a questão da união amanhã. E se eles olhar para o lado, ou nem serem ensinados que casamento é para sempre, porque tem um outro ali, irmãos, nós precisamos enfrentar esse problema e dizer o seguinte, olha, nós estamos preocupados com a geração. A geração de casamentos dentro da igreja agora, esses 25% tem que cair para 10, para 5, em nome de Jesus, amém? Mas isso vai depender de cada um de nós. O que nós estamos fazendo dentro das nossas famílias. Por que muitos não querem casar hoje? Por que muitos não querem constituir família? Porque o padrão de família que geralmente vem em casa é algo que não é agradável. É algo que não encanta, não brilha os olhos. É algo, por que você acha que a questão de tantos problemas advém disso, irmãos? E o problema vem
dentro das famílias. Então, para ser bênção para a obra de Deus, eu preciso ser bênção dentro da família. Por que que a família está doente, pastor? Por causa dos seus participantes, por causa dos seus componentes, por causa de cada um que forma a família. Nós sempre culpamos os outros pelos problemas. Sempre o problema da família é do marido, a mulher falando. Sempre o problema da família é da mulher, o marido falando. Sempre o problema da família são dos filhos, o marido e a mãe falando. Sempre o problema da família são dos pais, os filhos falando. Enquanto nós ficarmos jogando o problema para um e para o outro e sem olhar para si, o problema vai continuar lá. Qual a parte do problema da família cabe a você hoje? Será que você consegue identificar? Qual o seu papel, irmãos, na transformação da sua família hoje? Qual a responsabilidade que você assumiu diante de Deus e dos homens e dos seus filhos hoje para que a sua família seja uma referência tanto na sua casa, quanto para o reino de Deus, quanto para a sociedade? Essa pergunta nós precisamos fazer todos os dias para nós. E nós temos hoje aqui esse modelo de família triste do filho pródigo. Vamos ver, nessa história do filho pródigo, nós temos o papel do filho. Versículo 12, se a projeção quiser acompanhando e colocando aqui, amém. Versículo 12, veja aí o que diz no versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Veja só, primeira coisa, o menino de 18 anos que acha que sabe tudo. Os de 16 têm certeza. Hoje em dia você chega para o menino de 15, 16 anos, ele sabe tudo. Ele chega: mãe, não se preocupe, pai, não se preocupe, eu sei como é que é, eu sei, eu vou assumir isso, eu sei como é que faz, eu sei qual. Geralmente os meninos, isso é natural. Daquela época está mostrando também que era uma realidade. Hoje, irmãos, minha filha de 13 anos tem hora que quer decidir tudo. 14 anos, 15, é assim, aqui não, né? É só lá em Brasília, no Entre Lagos. Graças a Deus que aqui não tem esse problema, amém, jovens? Irmãos, muitos filhos olham para os pais, infelizmente. Ele chega seco, ele chega frio, ele chega seguro, ele chega sem olhar que atrás daquele interesse que ele tinha, existia um ser humano, um homem. Não era apenas um bolso, não era apenas o recurso financeiro, não era apenas um serviçal, não era apenas aquele que vai me atender em tudo que eu quero. Infelizmente hoje os filhos estão ficando dessa maneira também. Ver apenas alguém que pode suprir todas as suas necessidades. Mas entenda, irmãos, atrás daquele bolso, aquele cartão de crédito, aquela carteira, aquele carro, aqueles interesses que servem muitos filhos, existe um homem de carne e osso. Amém? Que nós precisamos olhar que também tem sentimentos. Que nós precisamos olhar que também precisa ser entendido como alguém que sente. Há filhos hoje que não enxergam mais isso. O egoísmo, irmãos, tomou parte dos nossos jovens. Essa cultura de hoje, onde só leva os jovens para pensar naquilo que eles querem, naquilo que eles gostam. Eles não conseguem compartilhar mais nem uma programação que seja num filme, porque eles estão aqui dentro desse celular o tempo inteiro, perdido muitas vezes, e ainda tem pais
que deixa os filhos entrarem para dentro do quarto e ficar a noite toda, a madrugada toda no celular, sem nem saber o que eles estão fazendo ou deixando de fazer lá dentro. Quando vai abrir os olhos, é tarde demais. O filho já está em outra religião. O filho já não acredita mais nem no Cristo. O filho já não tem mais nem ele já não acredita em nada que o pai faça, ainda mais dependendo de como seja a omissão. Quando nós chegamos nessa questão do egoísmo, irmão, que aniquila o interesse do próximo, que é impactante no sentido de acabar com qualquer coisa que não lhe traga prazer, gozo, satisfação. Veja que hoje nós temos vários problemas psicológicos aí, que advêm da pessoa que tem o famoso TDAH, que tem esse déficit de atenção, eu não estou aqui receitando nada, mas eu vejo que isso é alimentado muitas vezes pelos pais, que aceitam o filho fazer tudo o que eles querem, somente o que eles querem, e mais nada do que eles querem. Então, nem sentar em uma mesa para se alimentar com a família hoje, eles vivem dentro de um egoísmo que vai se retroalimentando. E eles vão se ligando mais naquilo, daqui a pouco a comunhão com o pai já não existe mais. Daqui a pouco o que acontece em relação ao pai, o filho, quando entra na cidade, só começa a olhar com interesse, o que o pai tem para me oferecer? O que ele vai fazer para mim? Aí vai para o materialismo. O materialismo, irmãos, materialista é filho da matéria. É a pessoa que só pensa naquilo que é relacionado ao ser nessa terra, neste mundo. Só pensa em uma coisa, só pensa naquilo que consegue tirar. Filhos assim não têm relação de amor com o pai. E muitos pais não estão vendo que está sendo gerado isso nos filhos. Depois dos 18 anos, chega que nem um filho pródigo. Seguro, seco e direto. Eu quero o que me pertence e eu não quero nem saber de ninguém aqui. Eu vou cuidar da minha vida. Esse filho pródigo não se perdeu naquele dia. Esse filho pródigo, ele se perdeu desde pequenininho. Eu vi um pequenininho aí do cabelo todo bonitão andando aí. É desse tamanho que a gente tem que começar a ter relação com os filhos. De mostrar para o filho que o pai não é só o que passa o cartão. O pai não é só o que provém o que ele quer. O pai não é só o que compra o presente. O pai é o que está junto orando. O pai é o que procura saber como é que está na escola. O pai precisa ser aquele que está próximo, mostrando que também é um ser humano. A criança não chega aos 18 anos dessa maneira, sem antes ter passado pelo erro do pai, que nós vamos chegar lá. Então, irmãos, não são somente os pais que podem adoecer a família e se afastar da casa de Deus. Os filhos também hoje podem estar nesse papel. Vamos para o filho mais velho. Veja que o filho mais velho, tão doente quanto o filho pródigo, e aí é um mal da família, a referência é péssima. Veja que só entra em festa que é dele. Só entra em lugar que se ele for o centro. Eu não quero participar daquilo que não me alegra. Ele, em vez de se alegrar que o irmão estava vivo, sabendo que a decisão que o irmão tinha tomado foi a pior decisão, em vez dele olhar e falar assim: olha, meu pai, que bênção, meu irmão está vivo, eu vou lá dar um abraço nele. Ele não tinha comunhão com o irmão. Eles já viviam em algo muito ruim, sem relação afetiva com o outro. Quando nós estamos na família, irmãos, sem ser família, sabe o que gera? Quando eu estou fazendo parte de uma família sem ser família, eu gero competição. Eu não estou junto para
se autoajudar e crescer junto. Eu estou competindo e eu quero ser o melhor, eu quero ser o mais exaltado pela família, eu quero ser o que vai conquistar mais, eu quero ser o que aparece. Será que as nossas famílias estão assim? Será que os nossos filhos estão entrando por esse caminho? Será que nós crescemos dessa maneira? Irmãos que se matam, irmãos que se invejam, irmãos que não são irmãos, como a Bíblia nos ensina a ser. Amar uns aos outros, assim como Deus nos amou. Amar o próximo como a ti mesmo. Imagina seu irmão, nascido do mesmo pai, crescendo na mesma casa, e um sentimento de se nutrir por ele é de inveja e de competição. Que nós venhamos lutar contra isso, e que nesta noite, se por acaso tiver chance de a nossa família estar passando por isso, vamos abrir os olhos, porque senão pode ser tarde demais. O filho vai chegar da maneira que esse chegou. A alegria dele, irmãos, é pela derrota do outro, não pela vitória. A inveja, o que move o coração desse irmão é algo horrível, terrível, porque ele não olha a bênção do milagre do irmão ter revivido e voltado a casa, ele simplesmente já compara com o que ele teve com seu pai, e seu pai falou: meu filho, o tempo inteiro você está aqui. Nós, pastores, passamos por isso muitas vezes, quando nós damos atenção muito para uma ovelha que está lá quase se perdendo. E você tem que estar lá, às vezes, toda semana. Você tem que estar conversando, você tem que estar ali. E às vezes aquela ovelha que está aqui do teu lado, caminhando contigo, forte, fala: você nunca foi lá em casa desse jeito. Você nunca fez isso que você está fazendo. Porque às vezes nós temos a certeza que você está ali seguro, próximo. Mas não. Pessoas assim, irmãos, estarão nos últimos dias. Como diz 2 Timóteo 3, de 1 a 5, vai dizer o seguinte: é uma das marcas da geração do fim. A geração do fim fala que vai ser uma geração sem afeição natural. Esse sem afeição natural é sem afeto, é sem empatia, sem compaixão. Fica um dever de casa para vocês. Chega em casa, pegue seu celular antes de dormir, faça uma pesquisa rápida. Coloca assim: crianças psicopatas, crianças abusivas, crianças. Isso é uma marca que é gerada nessa geração, porque vem de pai para filho, de filho para pai. Já contei na igreja uma vez, uma história, de uma criança de 5, 6 anos, que a mãe chega para o pastor e fala assim: pastor, eu preciso conversar sobre meu filho, eu acho que está tendo algum problema. Sim, meu, o que aconteceu? Não, é porque eu já dei alguns bichinhos para ele de estimação, e aconteceram algumas coisas estranhas, e agora a segunda vez aconteceu. A primeira vez nós demos um cachorrinho para ele, e de repente, quando nós chegamos lá, ele com 5 anos, ele matou o cachorrinho, focado, pegou o cachorrinho e marcou. Depois, nós achamos que foi alguma coisa assim, e nós demos aquele passarinho, calopsita, né? E ele estava lá brincando com ele, daqui a pouco a gente foi ver, a cabeça dele estava arrancada. Criança de 6 anos fazendo isso, sem ter sido ensinado pelos pais. Existe algo sendo gerado desde o ventre, algo que é terrível, maligno e que é marca da nossa geração, e que nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar, nos atentar e saber que isso acontece, e que se nós ficarmos parados, isso pode piorar cada vez mais. A situação do pai. Vamos lá, o pai. Versículo 12 ainda vai falar aí, no versículo 12, na parte 2 do versículo vai falar. Veja o que diz no versículo 12, a parte 2. Ó pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. Aí o pai responde: e o pai repartiu
os bens entre eles. O pai gerou o filho e teve essa ação dessa maneira. Se mostrou indiferente às decisões do filho. Não falou antes de tudo, primeiro, o filho não teve nem oportunidade de conversar aquilo com os pais. Não teve abertura na família para poder conversar sobre os problemas de hoje. Você conversa com seus filhos sobre tudo? Sobre a questão da sexualidade? Você conversa com seus filhos das questões das drogas? Você conversa com seus filhos das questões que envolvem? Ou vai esperar ele chegar e falar, eu sou assim, está decidido e acabou? O pai aqui se mostra ausente. Marca dos pais de hoje. Silêncio paterno, irmãos, exerce mais poder no filho do que a ação amorosa da mãe. Eu vou repetir. O silêncio paterno vai exercer mais poder sobre o filho do que a ação amorosa da mãe. Isso se dá, nós temos várias pesquisas, uma que quando um pai se converte ao Senhor, quase 85% da família vai com ele, naturalmente. Quando uma mãe se converte ao Senhor, é coisa de 20 e poucos por cento. Quando um filho na família se converte ao Senhor, ele leva 10%, 15%. Veja que a figura do pai, ela é decisiva para muita coisa. E hoje muito pai, nem orar pelos seus filhos estão orando. Nem levantar à noite muitas vezes, ir lá e abençoar o filho. Nem quando chega um problema, joga no colo, vem, o que eu vou resolver comigo. Não, mãe, vai lá, mulher, vai lá, resolve lá, não quero nem aparecer nisso aí não. Não, resolve lá você. Eu sei que aqui não acontece isso, pastor Renato, é só lá em Brasília, no Entre Lagos. Estou pregando para a nossa realidade lá, amém, igreja? Que eu não conheço a vida de ninguém aqui, graças a Deus, e eu estou pregando com a realidade que eu tenho lá. E quando isso acontece, sabe o que acontece, irmãos? O filho não consegue ter direcionamento. O filho, ele fica totalmente perdido na vida. É possível que o filho se perca, mesmo com todo o amor da mãe, quando o pai é ausente. Por quê que os pais são omissos, pastor Renato? Pastor Rodrigo, por que os pais são omissos? Primeira coisa, que um pai é omisso, ele não tem capital moral, não tem exemplos de vida para falar e para mostrar. O filho está vendo em primeira mão, em primeiro plano, de camarote, quem é o pai. O filho sabe quem o pai é e quem não é. E eu não estou falando do pai do domingo à noite na igreja, eu não estou falando do pai das redes sociais, eu não estou falando do pai do trabalho, eu estou falando do pai real, verdadeiro. O filho é alguém que sabe quem você é. E aí você chegar para o filho, primeiro, muitos pais falam assim, eu vou chegar para o filho, vou falar para ele não mentir. Se ele viu no telefone ali falando, o rapaz ia me cobrar. Não, estou em casa não, estou no trabalho. Não, volta depois, não sei o quê. Aí o filho está bem ali do lado vendo. Aí eu falo, meu filho, pode mentir, ué, como é que é, pai? Hã? Eu estou onde? No trabalho? Hã? O pai fala, pô, não posso nem. Pede a condição normal de instruir o filho. A segunda coisa, tem que correr que eu não quero demorar. Egoísmo, envolvido demais com a sua carreira, com o seu trabalho, com seus interesses. Tem que vencer na vida, mesmo que perca os filhos. Irmão, isso acontece o tempo inteiro. Nós precisamos olhar para dentro de nós, saber que o mais importante é ter a nossa família na casa do Senhor, instruído, seguindo os princípios de Cristo. Amém, igreja? Mesmo que seja se sustentando com um salário mínimo. Porque se Jesus voltar e te pegar passando luta para você alimentar seus filhos em casa, mas estiver todos na presença de Deus, Ele vai falar, bendito meu, venha para junto de mim, para o gozo do teu Senhor, e vai ser uma eternidade na glória com Deus, amém? Não adianta nada ter o mundo inteiro aqui,
e Jesus voltar e falar: aparta de mim, que eu não te conheço. E o pior, os teus filhos também. Porque você nem ensinar eles a me conhecer, você ensinou. Isso deveria tocar nós. E última coisa, em relação aos por que os pais são omissos. Primeiro, não tem capital moral. Segundo, egoísmo. Pensa só na sua vida. Terceiro, falta de amor. Realmente, eu não me importo. Tem filhos, isso infelizmente, nas nossas famílias, eu falo pela minha, de pais virar e falar assim: fulano de tal, nem conheço. Filho. Geração sem afeição natural. Geração sem afeto. E aí eu encerro, cadê a mãe da história, né? A mãe. Que mãe? A mãe invisível? Que mãe? Mas a história não cita mãe, ué, por que não cita mãe? Toda família sem mãe, irmão, é uma família doente. Toda família sem mãe, por a mãe ser ausente por querer, ou pela mãe ser inoperante, ou pela mãe ser vou dizer assim, reduzida no seu papel, escondida, ou humilhada, ou escanteada, onde se torna, no máximo, em uma amante, em uma cozinheira, em uma limpadora de casa, porque a mãe nem falar pode. Aqueles pais que resolvem tudo e a mãe é colocada no lado. Virou mais um objeto de casa. Quando essa realidade acontece nas famílias, não tem família que se sustente e não tem família saudável nessa maneira. Como ter uma família assim e estar cumprindo um papel no reino de Deus? Antes, pastor Renato, Deus colocou no meu coração de iniciar essas palavras dizendo o seguinte: olha para dentro de nós, olha para dentro da sua família. Para você ser uma bênção para o reino de Deus, para o altar, antes resolva os problemas de dentro de casa. O que tem na cozinha, vamos resolver. Vamos afastar o tapete, o sofá, vamos levantar o tapete, vamos ver a sujeira que tem, vamos resolver isso aqui. Porque senão, se a gente subir ali, a gente vai trazer prejuízo para a obra do Senhor. Porque, sabe o que acontece? Muitas vezes, se a gente não colocar a nossa família no prumo e buscar o Senhor, para que não seja como a família do filho pródigo, quando você assumir qualquer coisa no reino, quando você se disponibilizar para trabalhar, o diabo vai virar toda a artilharia dele para você. E ele vai tentar te destruir. E se a família não estiver firme, é a primeira coluna que o diabo tenta destruir. Mas nós sabemos que maior que o diabo é Deus em nossas vidas. Amém? Filho pródigo teve a liberdade sem a maturidade. O que acontece? É um construtor do seu próprio chiqueiro. Quando eu recebo a liberdade de Deus, mas eu não tenho maturidade para tratar, para viver aquela liberdade, eu torno a liberdade em algo péssimo na minha vida. Eu destruo a bênção que seria na minha vida a liberdade. E eu, acabo me colocando em uma porcaria de vida, comendo o resto com os porcos, e eu vou lembrar da casa do Pai. Graças a Deus, Ele nos dá esse ensinamento. Mesmo que hoje a realidade da minha família, mesmo que hoje meus filhos estejam desviados, mesmo que hoje a situação esteja dessa maneira, eu tenho uma saída. Eu não vim aqui só falar para você que a família do filho pródigo é terrível e não pode ser assim. Não, ele nos dá um ensinamento maravilhoso, porque ele se arrepende. Comendo as coisas ruins, lembrando da vida que ele tinha,
Quantas pessoas, pastor Renato, hoje estão nos bancos ou assistindo os cultos pela internet e que estão nos vendo agora e que o coração chega, se esquenta no sentido de lembrar como era uma bênção no reino de Deus, como era uma bênção a sua vida na casa do Senhor, como eles faziam tanto, como eles ajudavam tanto, como eles eram úteis para o reino de Deus. Mas às vezes o orgulho os mantém inertes. E mesmo em uma situação adversa, continuam se mantendo naquela situação. Mas hoje Deus vem te falar que há uma saída. Hoje Deus vem te falar que há jeito. E que a humildade que tiver no teu coração e for utilizada para isso, pode mudar essa situação. Se houver arrependimento, Deus pode mudar tudo de ruim e adverso que há na sua vida. Não há nada que Ele não possa mudar. Se parece com qual papel aqui? Do filho pródigo? Se eu me pareço com o filho pródigo, o que eu preciso? Eu preciso de autoconsciência. Eu preciso de saber que eu não sei de todas as coisas. Eu preciso de considerar meus pais. Eu preciso entender que eu não posso destruir tudo e achar que eu sei de tudo. Eu preciso ter humildade para ser direcionado e me permitir ter a consciência de quem eu sou na família. Qual é o meu papel? E que os meus pais, eles têm muito mais condições de me ajudar. E hoje estão aqui os adolescentes jovens nos ouvindo. Se vocês tomarem essa decisão de falar, eu não sei de tudo, e eu ter a consciência de que meus pais podem me ajudar, vocês vão longe. Agora, se agirem como filho pródigo, o resultado é péssimo. Eu me pareço mais com o filho mais velho. O que eu preciso? De quebrantamento, irmãos. De se sentir família, de não apenas participar da família, de não apenas figurar na família como alguém. Eu preciso me sentir família, como Deus quer que eu me sinta. Eu preciso me quebrantar, tirar o coração de pedra, parar de competir com meus irmãos, parar de olhar os erros que meus pais muitas vezes geraram em mim e falar, eu quero uma vida diferente e a partir de hoje eu quero ter comunhão verdadeira com os meus irmãos, com a minha família. Eu preciso me quebrantar. Se eu sou o pai, eu preciso de rever os meus sensos de valores. Eu preciso cuidar para não precisar deixar os filhos irem dessa maneira. Para não perder filhos dessa maneira. Ainda eu posso retomar minha comunhão com Ele, mudar os meus valores e começar a gerar uma comunhão ao ponto de dar liberdade e de ter liberdade de educar e ensinar meus filhos nos caminhos do Senhor. E se eu sou a mãe desta família, eu preciso de amor próprio. Eu preciso saber que eu não sou apenas um amante, uma cozinheira, uma passadeira. Eu sou alguém importante na família, que preciso, antes de tudo, de continuar me submetendo a um papel desses. Eu preciso me amar e saber que Deus não me quer na família com nenhum papel, ou apenas sendo uma serviçal, ou alguém que não pita em nada. Não estou falando aqui para você estar acima do seu marido, mas eu estou falando aqui para você ser relevante na família, ao ponto de ser ouvida por seu marido e considerada para as decisões que eles forem tomar. Porque a mãe precisa estar no papel dela na família, gerando e auxiliando tudo o que precisa ser feito ali. Porque você é gente e não é apenas um objeto. Eu queria orar por todos vocês, mesmo sentado, peço que você coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pelas famílias, aqui a minha família, as famílias aqui da igreja de Nova Vida, aqui em Goiânia. Senhor Jesus, meu Pai,
Nesta hora, Senhor Jesus, estamos aqui na Tua presença, na Tua casa. Senhor Jesus, vendo um exemplo de família difícil, um exemplo de família a não ser seguido, um exemplo de família onde, Senhor Jesus, nós vemos que o inimigo destruiu cada pilar desta família, ao ponto, Senhor Jesus, de hoje nós aprendermos com os erros deles. Que a nossa família não venha caminhar por esse caminho, não venha trilhar esse caminho, que não venha seguir esses passos. Que Tu nesta noite venha livrar, meu Pai, cada um de nós, de termos uma família como essa, que a nossa família seja bênção para a casa do Senhor, que a nossa família seja bênção para os nossos familiares, que a nossa família seja bênção para a sociedade, meu Pai. Que Deus venha abençoar cada família aqui representada, cada família aqui que se forma, que se formará, cada um que já está lutando contra muitos problemas, meu Pai, mas Tu é um Deus, Senhor, vivo, verdadeiro, que pode mudar, Senhor Jesus, todas as coisas, meu Pai. Senhor Jesus, que Tu abençoe, meu Pai, cada família, derramando, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos, derramando, Senhor Jesus, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor Jesus, dando força, meu Pai, para que nós venhamos, meu Pai, seguir os Teus princípios, nos aquebrantar, ter humildade, Senhor Jesus, e mudar, Senhor Jesus, essa realidade. É o que nós, nesta noite, Senhor Jesus, pedimos, Senhor Jesus, que Tu venha fazer a boa mudança em nossas vidas. Que essas palavras não fiquem só apenas em palavras, mas que venhamos identificar, meu Pai, tudo aquilo que é ruim, que nós temos feito. Mudar a nossa postura de acordo com a Tua palavra. Pedir ao Senhor auxílio e caminhar, meu Pai, por um caminho diferente, abençoando vidas. E abençoando, meu Pai, o Teu reino por meio de famílias abençoadas, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém.